Oi, Mariana. Mariana, Boa tarde. tudo bom? Oi, Ângela, tudo bom? Você tá me vendo? Tô não. Vê agora. Preciso da tua ajudinha. Diga. Eu estou tentando colocar o fundo. Como é? Vamos lá, você precisa ir na. Cadê? Ele já tá baixado, tudo direitinho. Eu só não tô conseguindo colocar aqui. Nossa, esse zoom fica diferente, né? Quando a gente não é. Sim, Ó, você tem que ir no. Tá vendo onde tá a câmera de vídeo? Não tem a setinha tô. pra cima? Tem. Clica lá, aí vai no Choose Virtual Background. Tá vendo? Tem. Tá em português? É, Choose Virtual Background. Aí já vai ter lá uma opção que é tipo um maisinho, tá vendo? Sim, aí eu coloco. Aí vai no maisinho, adicionar imagem. Certo. Carregando. Acho que vai dar certo. Aí você põe lá o negócio. Ah, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Peraí. Isso, Deixa... perfeito. Agora você vai no profile, Peraí. Boa Na tarde, onde? tudo bem? no, Boa no, tarde. embaixo do background effects tem recording e profile, né? Sim. Vai no profile, que você precisa colocar aquela figura, aquela imagenzinha preta, sabe? Que tá escrito CMA de Sim. 2023. Esse você É baixou por... também? Sim, acho que é conseguir. Aí você vai lá em cima do seu nome, tem a foto do perfil, e você só coloca o lapisinho lá para editar. Porque eu pensei que entrava com a nossa conta, tanto que a minha conta dava tudo isso. Mas não, Uhum. é como se fosse criado outro. Então, mas o meu ele continua escrito licenciado, né? Que é o da SPM, não sei também. Não, do nome eu consegui mudar. Não sei se está aparecendo para vocês, mas eu botei como É só você recomendado. fechar seu vídeo que aí dá para ver se mudou ou não. Pera. É, Não. não, parece que não. Tem problema deixar sem? Não, tudo bem. Acho que esse é o de menos. O mais importante Eu é o vou vídeo. manter o vídeo aberto. Isso aí. Pois é. O professor, o moderador já Quem? Sou está na eu, sala? Ah, perfeito. já estou na sala. Pronto, boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou a líder de sessão e também tem a líder de sessão suplente e o pessoal que vai apresentar, né? Como é, como é que você prefere que a sessão seja? A dinâmica. Olha, eu acho que a gente tem que seguir aquilo que está na instrução, né? Para mim, não é. Eu gosto muito de poder discutir caso a caso, mas isso tende a ocupar mais tempo, né? Sim. Mas a gente só Pronto, tem que cortar o pessoal. hoje de manhã a gente participou de uma sessão presencial e aí a dinâmica ficou a mesma que eles solicitaram, só que teve um probleminha com o tempo. Teve uns que passavam um pouquinho mais. Aí, no final, deu também o tempo total de falar de todos os artigos. Ah, vamos seguir o roteiro sugerido. Porque aí, quando não dá certo, a gente pelo menos fala que seguiu a sugestão, certo? Certo. Temos ali um,
uma ponderação. Pode seguir como manda o roteirinho, né? Tá? Mostra o vídeo, não é isso que a pessoa gravou. Aí a gente tem lá alguns minutos para fazer as pessoas têm alguns minutos para fazer a consideração e no final a gente sai recapitulando tudo, é isso, né? Isso. Se preferirem, eu falo só no final, para deixar as pessoas mais à vontade. Como elas acharem melhor também, as alturas. Tem uma ficha da sessão para ser preenchida. Eu acho que é só você que pode preenchê-la, pelo que eu vi. Ah, Pelo legal. menos eu não tive acesso a preencher. As É, sessões online, elas não têm bem lista de presença, né? Acho que é só essa do moderador mesmo. então, e aí é legal, né? Porque para o moderador entrar na sessão, o sistema me tira do site. Então eu tenho que entrar lá de novo. É mole? Mariana, você Ai, quer testar os vídeos para ver se o som tá saindo certinho? Eu estou deixando todos abertos aqui uma aba já. Eu não sei qual é a ordem que está aí. Aqui começa com o desempenho das práticas, o que está no site. Aí acho que é Aí o eu digo, pessoal que apresenta, né? Que vê se tem alguma preferência de ordem. tá, eu estou baixando todos aqui direitinho e vou reproduzir para ver se está travando, se não está. Vocês. Reproduz um, pelo menos, só pra gente ver se o som tá saindo direitinho. Ok. Tô só fechando as abas aqui. Tá faltando autor ainda, né? Tá, mas ainda tem um tempinho, né? Ver. Deixa eu. Peraí, que deu um probleminha. Já tá abrindo de novo. Vocês são de São Paulo mesmo? eu sou. Eu também. Certo. Eu sou de Porto Alegre. Mais ou menos. Não é tão perto, não. Abrindo. Tem um link também que tem que colocar no início da reunião e no final. Assim que os vídeos carregarem, eu já coloco. Que é para fazer Hum. a avaliação. Mas eu vi isso, mas estou tentando aqui entrar de novo no site. É, o meu também Eu deu vou, problema. eu vou pondo para você essa como é que é? Da sessão, Certo, se você quiser. ajuda. 17h30 às 19 horas, copiar. Copia, por Aqui, favor. mandei. Eu estou com a ficha de moderação aberta, né? Então, aí, vamos ver aqui. A Mariana, a Ângela e o Matheus estão aqui. Pronto, gente. Eu vou reproduzir um aqui para ver se o meu som tá ok. Vocês estão vendo? Carregando. Está vindo do Japão de caminhão, então tem que ter um pouquinho de calma. Professor Aleixo tá um pouco baixo para mim e O para volume? Ah, vocês. O tá um volume ou a pouquinho. cabeça? Ó, Hã? agora já tá melhor. É o volume ou é a cabeça que está baixo? O volume. Ó, e agora vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok, colocar a tela cheia e vejam se consegue ouvir.
O Guilherme gostaria de apresentar primeiro. Mariana, ele aplica uma prova hoje. Tá, mas deu para reproduzir o áudio? O áudio não tá saindo ainda não. Você deu play? Ei, tô ouvindo. Ó, eu acho que você talvez não tenha colocado compartilhar o áudio. Aonde tem essa opção que não Você me vai aparece aqui, você no tem que ir no, microfone? sabe onde você tá projetando? Não tem uma barrinha do Zoom? Lá vai ter Tem. uma opção que você vai conseguir colocar Share Sound. Ou você para o compartilhamento, acho que é mais fácil, para o compartilhamento. Ok. Aí você clica no Share Screen e aí embaixo vai ter um tique para você colocar Share Sound. Ok. Achou? Sim, vou colocar agora novamente. Já tá indo, tá? Tá no Beleza. tempo do computador. Senhor Felipe Votava, enquanto não carrega, seja muito bem-vindo, boa tarde. O trabalho de Boa Guilherme, que tarde, vai ser o Aleixo. primeiro, né? Ele pediu. Ok. Vejam se agora tá saindo áudio pra gente. Tem aço, né? E o Brasil, ele é responsável por Tá 53,6% saindo. Tá de saindo, toda a baixinho, produção mas nacional tá. de serviços, franquia e B2B. Esse trabalho foi feito pela minha orientadora de mestrado, Juliana Costa, por mim, Lucas Mais alto? Souza, pela professora Keisa Se Macena e tiver pela como, mestranda. Eu coloquei no limite máximo. Então se está no máximo, não dá para ser mais alto, né? Só se subir na cadeira, não é isso? Aqui tá legal, sei que pra você. bom, vamos lá então. Manda bala aí. Vamos abrir a sessão. O professor Aleixo quer abrir a sessão com o início. Gente, queria agradecer a todos vocês aí pela presença, acho que é importante. Nós estamos rigorosamente no horário, acho importante a gente começar no horário. Eu só queria saber se temos representante dos 4 artigos aqui ou não. O Guilherme, eu sei que é um deles, que pediu para antecipar a apresentação dele, né? Matheus me parece ser de outro, Keisa de outro. E aí temos um quarto artigo, Ângela, Mariana, vocês vão apresentar algum? Não, não sou eu, Não. não. Temos um Judson. Judson, você é quem vai apresentar da sua turma, do seu paper? Do 992. Judson? Parece que o áudio do Judson não conectou. Judson? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Está. perfeitamente. O som melhorou, inclusive, agora. É porque a gente coloca o microfone Ah, perto da boca e funciona, né? Aí a gente não tem nem que gritar. Ô, Judson, Tá lá no vamos ver chat para aqui. ver se ele, né? Às vezes tá com problema. Ah, você quer ir tocando aí, Mariana? Eu mando mensagem no privado aqui pro Judson. Sim, vou colocar bom, já. pessoal. E quando? Então, só colocando, né? O pessoal foi entrando. Nossa dinâmica vai ser passar os vídeos, né? Como a organização do SEMEAD recomenda. Nós vamos passar os vídeos. Depois de cada vídeo, os participantes vão poder contribuir com os colegas. E no final geral, aí a gente faz um novo apanhado e faz uma discussão aí geral sobre todos eles, né? Então, o vídeo é para ter 8 minutos
Depois disso, Mariana, você lembra quanto tempo para cada um, para os comentários das pessoas? Mais 4 8 minutos? minutos. 8 minutos. Aham. É 8 mais 8 e depois ainda tem mais uma meia horinha, 20 minutos de bate-papo. É, cerca Tá disso. certo. Que aí eu vou fazer os meus comentários lá, tá bom? Espero que todos contribuam bastante, tenham bastantes insights para ajudar os colegas, né? Lembrando que o objetivo de um evento desse é a gente produzir melhores artigos, melhores papers, tá bom? Eu vou parar de falar agora, pode tocar, viu, Mariana? Sim, eu só tô esperando o computador abrir a aba, porque eu já cliquei em cima e eu acho que não tá passando aí para vocês, né? É É, a aba. parou de compartilhar aqui. Espera aí. E agora? Tá carregando. Estava pegando também. Carregou? Estamos enxergando a página do YouTube, né? Não tá no full screen ainda. Não. E nem o artigo, peraí. Porque eu tenho que chegar no artigo de Guilherme, que é o primeiro, gente. 1 minuto. Tá a bolinha do computador carregando, carregando. Não é. Você Deixa eu quer que pedir eu uma tente coisa. passar por aqui, Mariana? Pode ser que meu link funcione melhor. Veja, professor, e no próximo eu já tento deixar melhor preparado. Onde Tá é que eu preparado, mas não acho, quer. Qual que é onde o é Não que, quer seu, passar. Guilherme? onde é que eu acho Fica. O esses meu é links do aí? Omnichannel and the Consumer Perceived Risks. Tá de fácil acesso, Guilherme, que até você mesmo poderia passar, se tiver de fácil acesso. Eu Eu não tenho. tenho o vídeo neste computador, pessoal, desculpa, é que eu tô já na faculdade e eu não tenho Ah, não se Pronto, mandei o preocupe. link aí. nesse computador. Mandei o link aí, ô Guilherme. Você mesmo pode ir projetando, por favor? A questão é só passar aqui a minha aba, né? Posso? Só um minuto, Tá por favor, deixa eu só abrir travando. o link. Só um minuto que tá carregando, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, que o meu já carregou. Vou tentar compartilhar aqui. Quando a gente compartilha como screen, né? E onde é que Isso. fica Põe o share sound, tá, professor? beleza. Então, é minha tela essa? Sim, Tá, isso. carregou. Guilherme Aparece. Giuliani, em nome dos meus colegas Márcio Machado Apareceu? Pronto. Aham. Podemos Sim. começar. Ok. e Victor Correia, iremos nosso artigo Omnichannel and the Consumer Perceived Risks and Benefits. Nosso artigo se baseou em uma revisão sistemática da literatura, considerando o crescente e expoente número de publicações acerca do tema nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, potencializados pela pandemia do Covid-19. Foi notável o crescimento do interesse, das pesquisas e das publicações acerca do assunto por vários pesquisadores por várias partes do mundo. Então, nós aproveitamos esse crescimento das publicações, o crescente número de publicações, para que pudéssemos elaborar essa revisão sistemática, objetivando principalmente entender quais são as lacunas desse assunto, desse tema, né? Quais seriam aí os pontos que carecem de atenção quando se fala em Omnichannel. Os problemas de pesquisa que nortearam a nossa revisão sistemática da literatura foi o problema de questão de pesquisa 1.
Como os riscos e benefícios percebidos se relacionam com a estratégia omnichannel, omnicanal na tradução literal. O problema de pesquisa 2. Como os principais pontos, construtos aí dos artigos, das discussões teóricas, têm sido discutidos em relação à estratégia omnichannel. E a terceira pergunta, quais são as futuras oportunidades de pesquisa sobre este tema? Esses foi o objetivo e os problemas de pesquisa que nortearam a nossa revisão sistemática da literatura, que fundamentou-se teoricamente nas publicações, nas principais publicações dos maiores autores do mundo sobre o assunto. Em seguida, quando a gente for falar da parte da metodologia, eu vou explanar para vocês aí como foi feito a seleção dos artigos, como que nós chegamos a esse número de artigos. Mas a fundamentação teórica, a revisão teórica aí dessa revisão sistemática da literatura, ela está pautada nos principais Professor, artigos publicados desde o surgimento do tema Sim? eu acho que não sei o que está acontecendo, mas eu acho que não está dando para enxergar com nitidez a tela do Aqui professor. iniciou Omnichannel, normal. São Agora tá artigos aparecendo uma mensagenzinha. de diferentes focos de pesquisa, diferentes instrumentos e objetos de pesquisa, artigos quantitativos, artigos qualitativos, que trazem aí uma discussão. Melhorou, pessoal? Para mim continua igual. Vocês querem que eu tente Mas o que está ruim? Ele Eu não ficou sem nitidez. Não dá para enxergar mais o texto escrito, né? E tá com a mensagenzinha no meio da apresentação. querem que eu tente? Ainda está com... Tá. Tenta, Eu vou Ângela. Eu vou tentar aqui, tá? Eu não sei se é a internet, se é o Peraí. sistema. Discussão ampla and benefits. Melhorou agora ou não? Nosso artigo Não, se segue baseou com a numa mensagem. revisão Eu sistemática vou da mandar aqui, literatura. pessoal. Então, melhor. Problemas de pesquisa que nortearam a nossa revisão sistemática da literatura foi problema de questão de pesquisa 1. Como os riscos e benefícios percebidos se relacionam com a estratégia omnichannel, omnicanal na tradução literal. O problema de pesquisa 2. Como os principais pontos, construtos aí dos artigos, das discussões teóricas, têm sido discutidos em relação à estratégia omnichannel. E a terceira pergunta, quais são as futuras oportunidades de pesquisa sobre este tema? Esses foi o objetivo e os problemas de pesquisa que nortearam a nossa revisão sistemática da literatura, que fundamentou-se teoricamente nas publicações, nas principais publicações dos maiores autores do mundo sobre o assunto. Em seguida, quando a gente for falar da parte da metodologia, eu vou explanar para vocês aí como foi feito a seleção dos artigos, como que nós chegamos a esse número de artigos. Mas a fundamentação teórica, a revisão teórica aí dessa revisão sistemática da literatura, ela está pautada nos principais artigos publicados desde o surgimento do tema omnichannel. São artigos de diferentes focos de pesquisa, diferentes instrumentos e objetos de pesquisa, artigos quantitativos, artigos qualitativos, que trazem aí uma discussão ampla sobre o assunto. Mas como que nós chegamos a esses artigos? Quantos artigos nós utilizamos nessa revisão sistemática? Qual foi o framework dessa revisão da literatura aí? Então, a metodologia do nosso trabalho ela está pautada na estrutura ADO, que é a estrutura de Antecedents, Discussions and Outcomes, do Paul e Benito, um framework desenvolvido em 2018. Então, são os antecedentes, as discussões, os resultados, as saídas que envolvam a percepção de riscos e benefícios no consumo omnichannel. É necessário entender que a revisão sistemática ela abrange de forma focalizada a percepção de riscos e benefícios por parte dos consumidores, mas é inevitável, impossível a gente desvincular totalmente da percepção de risco e benefício dos varejistas.
Então, a gente trabalha esse conceito de riscos e benefícios, a percepção de riscos e benefícios, principalmente a partir da visão dos consumidores, desenhando esse modelo desenvolvido pelo Paul e Benito aí, de antecedentes, discussões e resultados. A seleção dos nossos artigos se deu na base de dados Scopus, né, e um dos primeiros pontos foram os artigos que foram publicados em journal com fator de impacto maior ou igual a 1. Em seguida, utilizado o software NVivo para codificação dos nossos artigos, para o trabalho dos nossos artigos, o que resultou aí numa seleção de 77 artigos a partir da leitura de resumos e das palavras-chave de omnichannel, varejo, risco e benefício, né? Foram 77 artigos utilizando o protocolo SPAR for SLR, abrangendo um período de 2014 a 2022. Mas, como eu já havia dito, uma exponente percepção de potencialização das publicações aí, principalmente a partir de 2020. A discussão dos artigos, né, a gente desenhou esse mapa aí do framework ADO, onde os antecedentes foram a percepção de riscos e benefícios pelos consumidores, também a percepção em risco e benefícios pelos varejistas, né? E discutimos aí as discussões por ambas as partes da adoção de showroom ou webroom, compra no site, retirada na loja, compra no site e devolução ou troca na loja física, integração dos canais, utilização de cupons de desconto como aumento da percepção do benefício e diminuição do risco, bem como vazamento de dados online e uso de tecnologia, para que os resultados fossem o aumento das vendas através da mitigação dos riscos e aproveitamento dos benefícios na estratégia omnichannel. Nós podemos, né, discutir a partir desse ponto aí que as experiências positivas elas tendem a influenciar muito mais do que a percepção do risco na adoção da estratégia omnichannel, né, e que os benefícios e os riscos eles têm uma relação de substituição. Né? Por isso que é importante ali na discussão, no elemento, na coluna de discussão do nosso framework, é importante que se discuta como aumentar a percepção dos benefícios e usar essa percepção de benefícios para diminuir os riscos, né? Como a estratégia de showroom, uma comunicação integrada, a integração entre os canais, não percepção de mudança de preço de um canal para outro, né? Outro ponto que a gente precisa discutir também através dos nossos levantamentos, dos 77 artigos que a gente discutiu, é que a literatura sobre o Omnichannel ele ainda é bastante fragmentada, é bastante diversa, sem um foco claramente definido, sem um aprofundamento definitivamente claro, né? A gente ainda tem várias vertentes sobre a pesquisa Omnichannel. Nesse contexto, as nossas considerações finais, através da análise desses 77 artigos, né, observou-se um número cada vez maior de pesquisadores interessados, se aprofundando na estratégia Omnichannel, mas ainda percebe-se a predominância de uma literatura esporádica, dispersa, que não foca efetivamente no único assunto, talvez seja porque seja um assunto ainda bem recente, né? Então, essa nossa revisão sistemática da literatura, ela aponta para a investigação sobre estratégia omnichannel numa perspectiva mais aprofundada, né? Com foco único e exclusivo no consumidor, com foco único e exclusivo no varejista, como que a integração desses canais pode ser feita. Né? As implicações desse estudo é que as organizações possam potencializar as suas estratégias e que a literatura possa se aprofundar cada vez mais no assunto. Os estudos futuros é um aprofundamento dos estudos, né? Uma ampliação dos estudos mais segmentados, mais aprofundados, e aqui as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço. Ok, Mariana. Ok, ele agora tem 8 minutos, que vai ser cronometrado para a discussão. Bom, pessoal, boa Professor tarde a Aleixo? todos. Sim, pode falar. Desculpa. Desculpa. Boa tarde, Mariana, Ângela, Aleixo e demais colegas autores aí.
essa revisão sistemática que a gente publica no SEMEAD e que muito honrosamente entra como os 3 melhores artigos da área de marketing, ela foi a base da minha tese de doutorado, né? Eu iniciei quando eu iniciei o doutorado, termino o doutorado daqui a um mês, é que eu comecei a minha leitura sobre o Omnichannel. Um dos principais pontos que a gente levantou junto ao meu orientador foi o seguinte: afinal, o que se pesquisa em Omnichannel? Né? O que as pessoas estão pesquisando é tanta coisa e, ao mesmo tempo, é muita coisa, mas pouco aprofundada dos assuntos. Então, para a gente buscar essa nossa base, esse nosso caminho, para que eu pudesse dissertar, né, na minha tese, a gente levantou esse modelo do ADO, que é um framework do Paul e Benito, que é fantástico para a gente fazer um mapeamento do que tem sido discutido, né, do principal estado da arte. Apesar de falar de estado da arte de Omnichannel é muito prematuro, é um tema aí de pouco mais de 10 anos. E aí a gente fez esse levantamento com 77 artigos, na base Scopus, fator de impacto maior que 1, e foi o que a gente inferiu, né, efetivamente o que a gente já supunha. É uma literatura fragmentada, uma literatura muito espaçada. Então, você tem pesquisa sobre integração, pesquisa sobre risco, pesquisa sobre benefício, pesquisa sobre comunicação, sobre possibilidades nos múltiplos canais integrados do Omnichannel, mas nenhuma que se correlacionava num assunto mais abrupto. Então, dada essa conclusão que a gente teve deste artigo, né, de uma literatura espaçada, pouco aprofundada, e principalmente num viés muito focado no varejista, e sem saber efetivamente o que leva um consumidor a comprar, utilizando-se da estratégia Omnichannel, foi que deu origem à minha tese de doutorado, onde eu pesquiso efetivamente os riscos e benefícios com o impacto na confiança e na intenção futura de compra, mas considerando o ponto de vista do consumidor. A gente partiu para investigar por que um consumidor adota ou deixa de adotar a estratégia Omnichannel a partir da percepção de risco, da percepção de benefícios. Então, esse foi um artigo, foi uma literatura extremamente ampla, né? A literatura de Omnichannel tem crescido muito grande. Então, a gente trabalhou até 2022 nesse artigo. Esse artigo ele foi finalizado mais ou menos em março desse ano. Mas claramente que se eu tivesse que falar hoje, uma das limitações do estudo é justamente essa cronologia. Né? Em 2023 aí, a gente já tem bons artigos impactantes publicados, mas efetivamente eles ainda insistem na visão do varejista e principalmente não há um aprofundamento, uma segmentação em gênero, renda, nível instrucional, para que se possa entender efetivamente e possa contribuir gerencialmente para as organizações. Como adotar o Omnichannel, ou talvez por que não adotar o Omnichannel, se a gente for considerar esses vieses do público-alvo. Foi mais ou menos isso. Professor Aleixo, Professor, deseja... tá sem som, professor. Segue sem som. Agora foi. Quem nunca fez isso, né? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta para o Guilherme? Quer colocar alguma coisa para ele? Antes que eu... Eu posso até fazer não sei se eu puder fazer uma consideração assim, porque eu acho que o tema do Guilherme ele está, né, assim, bastante próximo ao que eu tratei também no meu artigo. Não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Sim. E eu achei muito legal que várias coisas que eu acabei identificando também ali no nosso artigo, né, eu realizei juntamente com o professor Longo, realmente que é uma fragmentação muito grande dessa literatura. Isso é interessante que vai ao encontro também do que nós encontramos. E eu também sinto muito isso das leituras que eu tenho feito, de que é uma falta de profundidade, algumas vezes, em determinados pontos da integração, assim, né? E do omnichannel, enfim, porque como é muito vasto, me parece que há uma necessidade de repente focar mais em determinados pontos, como o Guilherme falou, de repente na comunicação, ou na parte logística, ou enfim, né, nas diversas vertentes que tem.
E até uma curiosidade que eu fiquei, que eu gostaria de perguntar para o Guilherme, é se essa literatura ela foi só focada no B2C, ou também vocês conseguiram ver coisas de B2B também em relação ao Omnichannel, se foi um foco também da pesquisa? Não, Matheus, a gente trabalhou só B2C. Como a proposta da revisão foi embasar a minha tese, que era focada principalmente na jornada do consumidor, a gente focou somente em B2C. Inclusive, foi um elemento excludente e os artigos que tratavam B2B. Parabéns aí pelo artigo, muito legal. Geisa, Raíssa, Ângela, alguém tem alguma pergunta para o Guilherme? Quer colocar alguma coisa para eles? Mariana também? Não? Não, a gente tem cerca de 2 minutos ainda para discussão, professor. Se você quiser falar algo a respeito. Vou usar um minutinho desses dois aí. Guilherme, eu só queria fazer inicialmente uma pergunta. Quanto tempo você levou para ler e categorizar os 77 artigos? Não para escolher os 77, para ler e categorizar eles. Nós trabalhamos aí em torno de 6 meses, Aleixo. Então, Foi em termos de 6 meses, porque a gente terminou as leituras em dezembro do ano passado e concluímos o artigo em março desse ano. Você dividiu isso com alguém ou fez sozinho? A leitura eu fiz do 77 e as informações junto com o meu orientador. Bom, eu já te dei essa sugestão quando eu fiz a avaliação do seu artigo, tá? Eu sugeri isso e tem um outro artigo teórico, que eu não sei exatamente qual é e de quem fica a mesma orientação. Artigos de revisão e teóricos, eles ganham muito se naquela sessão de sugestão de pesquisas futuras a gente estressar bastante essas questões, tá? Eu até te mandei, quando eu fiz a avaliação, eu mandei um link de uma revista que tinha uma chamada especial, abriu uma chamada especial, e especificamente ela dizia, olha, eu quero uma revisão sistemática, procure deixar 20, 30% do artigo para sugestões de pesquisa futura. Por que a revista faz isso? Porque alguém vai ler e vai falar, putz, então eu vou fazer isso, e aí vai citar, né? Conforme sugestão do Guilherme na revista Blaus, está aqui, estou atendendo a esse chamado, né? E aí a revista ganha mais uma citação e vocês também, tá? Então é uma consideração aí para vocês. No Eu mais, usei essa consideração, usei na minha tese, Aleixo, pode ter certeza que foi bastante útil. fico No feliz. artigo não dava mais tempo, mas para a tese foi bastante útil. Não, ainda dá. Já foi para a revista? Foi. Já foi para a revista? Já? Foi, ela já está na última revisão. Ele está então. na última revisão. Então já foi. Tá ótimo. Mas também vale para os próximos, vale para a nossa vida de pesquisador. Obrigado, viu? É isso aí, de nada. É isso. Vamos lá, Mariana? Próximo? Sim, vou seguir a ordem que está aqui, tá? O Ok. próximo trabalho é desempenho das práticas de integração multicanal no ensaio teórico. Estou já colocando a apresentação. Olá, meu nome é Matheus Lund, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em administração da URGS. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Desempenho das práticas de integração multicanal em um ensaio teórico, que é de minha autoria, juntamente com o professor Luiz Antônio Zlu. Fazendo uma breve contextualização, o nosso trabalho ele está situado na intersecção de duas áreas de estudo. Aquela que trata da mensuração do desempenho de marketing e aquela que fala da integração multicanal. Bom, o anseio por relacionar os esforços de marketing ao desempenho da empresa, ele é longínquo e relevante, né? A tarefa, que já não era fácil, com a dinâmica transformação do mercado, se tornou ainda mais complexo, né, fazer essa mensuração do desempenho das atividades de marketing. Então, por exemplo, com a ampliação de canais e pontos de contato, houve impactos no comportamento do consumidor. E isso deu vazão ao surgimento de novas estratégias, de novas formas de gestão,
como, por exemplo, a gestão omnichannel, né? Que a elas são atribuídas inúmeras virtudes, porém traz dificuldades na mensuração dos seus resultados, porque ela parte de um pressuposto de otimização da experiência do consumidor e de otimização do desempenho dos canais a partir justamente da sinergia dos canais, né? Então, ela traz essa dificuldade na mensuração dos resultados. Aliado a isso, verifica-se que essa gestão omnichannel a cada vez se faz mais presente nas organizações, nas empresas varejistas. Então, verifica-se que há uma iminente necessidade de entender os efeitos das práticas de integração multicanal no desempenho empresarial. Por isso, o nosso insight teve como objetivo o seguinte: discutir a mensuração do desempenho das práticas de integração multicanal, discorrendo sobre os aspectos, métricas e práticas que têm sido abordados. Nós começamos o nosso referencial teórico falando sobre a mensuração do desempenho de marketing, abordamos a responsabilização do marketing, os achados, que os achados relativos à relação marketing-desempenho ainda são fragmentados e inconclusivos, embora, evidentemente, existem avanços na área, e aqui a gente cita alguns artigos e alguns estudos, bastante importantes nesse âmbito, que têm nos ajudado a compreender melhor como há essas relações entre os diferentes elos da cadeia de marketing e desempenho. E a gente acaba discorrendo um pouco sobre esse processo de mensuração, que, grosso modo, inicia com as ações de marketing, que vão acabar tendo um impacto sobre as Customer Mindset Metrics, que são as intenções, percepções dos consumidores, vai ter um impacto lá no comportamento do consumidor e, por fim, vai chegar ao nível de desempenho, que, a partir da leitura da literatura, nós classificamos em 4 tipos. Mercado, por exemplo, uma métrica de market share; contábil, por exemplo, como lucro; ativos de marketing, como o CLV; e mercado financeiro, como, por exemplo, retorno sobre as ações. Depois a gente fala um pouquinho sobre a integração multicanal, fala que esse conceito de integração multicanal, embora ele pareça muito simples, ele é denso, porque ele tem diferentes ângulos e camadas para ser analisado. A gente menciona que uma abordagem macro da integração multicanal pode trazer insights relevantes, porém a gente propõe que uma abordagem micro, que enderece o que nós consideramos ser as representações mais concretas de uma estratégia de integração multicanal, nas suas práticas, seja relevante para trazer insights bastante práticos sobre quais são os efeitos das práticas de integração multicanal e como pequenas nuances nas suas formatações podem acabar acarretando em resultados bastante diferentes. Até porque, a gente acaba mencionando também que mesmo uma prática, toda a sua especificidade, ela pode ser analisada a partir de múltiplas facetas. Então, de novo, consultando a literatura, nós mencionamos 6 facetas que pode ser analisada, uma prática de integração multicanal. Então, por exemplo, em relação ao âmbito, alcance, escopo de canais que essa prática vai abarcar, a profundidade, a matéria da integração, a relação entre os canais, se ela é mais de consistência, mais de suporte de um canal ao outro. Enfim, essas são apenas algumas formas de analisar as diferentes práticas de integração multicanal. Adiante a gente fala sobre a mensuração do desempenho das práticas de integração multicanal, questiona, traz esse questionamento se a integração de canais sempre é positiva, se deve-se buscar sempre a máxima integração, e a gente propõe que, na verdade, há uma necessidade de se ponderar os custos e os trade-offs envolvidos na implementação de uma estratégia de integração multicanal, porque é sabido que algumas práticas são bastante demandantes de recursos, então são fatores que devem ser ponderados. Além disso, a gente menciona sobre essa necessidade do encontro de métricas adequadas a essas características da integração multicanal, que é focada na sinergia dos canais para otimizar a experiência e otimizar o resultado de canal. Adiante, a gente vai fazer uma análise das práticas por âmbito, com base em adaptações de 4 subcategorias de níveis de integração apontadas por Caueli em sua ferramenta de mensuração da integração, a saber, comunicação integrada, integração do cumprimento dos pedidos do consumidor, integração do acesso à informação e alinhamento dos fundamentos, que fala, por exemplo, de práticas relacionadas à integração de preços entre os canais, promoções, sortimento. E a partir da análise desses estudos, dos insights que ali são trazidos, a gente pontua alguns aspectos centrais que são trazidos. Então, em relação à literatura, ela é reduzida no que se refere ao enfoque em práticas específicas de integração.
Quanto aos elos da cadeia de marca de desempenho, considerável parcela dos estudos ainda restrita às métricas de percepção, intenção e comportamento. Em termos de desempenho, destaque aos âmbitos de desempenho de mercado e contábil. E diante de todos esses achados, existem algumas oportunidades, né, identificadas. Explorar novas métricas, nuances entre práticas semelhantes e até âmbitos de desempenho, por exemplo, focando talvez mais no âmbito do mercado financeiro, no âmbito de ativos de marketing, seriam algumas oportunidades interessantes. Por fim, a gente traz as considerações finais, né, aqui de forma bastante sintética. Então, a gente verifica que é uma literatura incipiente ainda, né? Tanto no ponto de vista de analisar práticas de integração de uma forma mais específica, mais individualizada, quanto no atendimento à ideia de verificar a questão do desempenho. Há uma necessidade de exploração de distintos âmbitos de desempenho, e aqui eu retomo essa ideia de repente, trabalhar com o desempenho no mercado financeiro, ativos de marketing seria uma abordagem diferente, interessante, que poderia trazer alguns insights bastante relevantes. E a gente menciona a oportunidade de condução de estudos que abarcam os efeitos das práticas de integração em diversos elos da cadeia de desempenho. Então, de repente, fazer uma análise de uma prática de integração e verificar como seus efeitos eles vão se manifestando em diferentes elos da cadeia de desempenho seria interessante. E talvez não até só de uma prática específica, mas fazer até uma comparação entre algumas práticas que guardem semelhanças e ver como pequenas diferenças podem ter diferentes impactos lá no desempenho, né, ao fim dessa linha de elos da cadeia de desempenho. Bom, então essas são as nossas considerações finais. Aqui eu apresento as referências bibliográficas utilizadas nos slides e agradeço pela oportunidade da apresentação. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Agora vai ser iniciado o debate com mais 8 minutos. Professor, fique à vontade e também os autores. Vou abrir a palavra para os meus colegas. Guilherme, quer retribuir a gentileza do Matheus aí, fazer perguntas para ele? Não, eu comecei mais cedo, eu entrei mais cedo, comecei a puxar os artigos aqui da sessão para dar um comparativo e aí ele deixa no final aí, né, Matheus, a leitura incipiente. Eu acho que falasse de integração de canais, sejam dos multicanais ou do omnichannel, ainda vai deixar muito para a gente estudar, vai deixar muito para a gente aprofundar, porque principalmente é o seguinte, como fazer essa integração? Né, como integrar? Eu acho que o grande desafio que a gente da academia vai conseguir trazer para as organizações é justamente essas possíveis respostas. Como integrar isso, né? Como minimizar esse custo emocional da integração desses múltiplos canais. E com um detalhe que eu acho que você fala, ou você ou o Matheus falam no paper deles, né? Isso por segmento, né? Porque Sim. os detalhes dessa integração podem ser diferentes dependendo do segmento do Omnichannel, né? Agora, já que os dois escreveram sobre o Omnichannel, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Vocês encontraram nesse rol de artigos é, definições muito distintas de Omnichannel, do que é Omnichannel? A definição tem uma unificação maior, Aleixo, que é justamente os múltiplos canais de forma integrada. Se me mandasse resumir isso em uma palavra. A aplicação ela é mais distinta, mas a definição do que eles basicamente seguem o conceito de Higby lá. É muito raro ter um artigo de Omnichannel que não cita Higby, né, que é a base seminal lá de 2011. Eu entendo que a ideia central ela meio que se replica. Só que por vezes eu até vejo assim que algumas definições como se remete à estratégia, se é uma estratégia, se é às vezes não ser uma estratégia, um nível de integração, não se usam-se termos diferentes às vezes para falar do multicanal. Às vezes algum como estratégia, você vai falar de uma parte mais específica, pode falar como prática. Às vezes alguns termos, essa definição mais própria assim, às vezes eu entendo que mude um pouco, né? Acho que E eu perguntei isso pelo seguinte: o que eu sei de Omnichannel é muito pouco, mas é que implica em trazer a mesma experiência
em todos os canais. Exato, exato. E é uma coisa que quem fala de multicanal não obrigatoriamente fala na Em experiência, omnichannel. né? Então, esse era o ponto. Eu acho que é um bom, já que Matheus e Guilherme estão na área, né, um bom assunto para um futuro artigo, né? É uma contribuição no sentido de padronizar terminologias. Afinal de contas, é uma estratégia ou é uma característica de operação? É um... O que é esse negócio, né? E O às vezes até, Gong... Pode falar. perdão, só até uma complementação, até porque aí tem toda aquela questão também dos níveis de integração, a gente vai pensar em multicanal, aí o cross-channel, que seria uma espécie de evolução do multicanal, e até o omnichannel, que é essa plena integração, vamos dizer assim. Então, às vezes é uma linha muito tênue aí, até de diferenciar se uma empresa está no nível de cross, de omni. Eu acho que é interessante também, alguns artigos exploram isso, mas mesmo assim, por vezes, fica um pouco duvidoso a gente conseguir categorizar bem se uma empresa ela já está no nível omni ou no nível cross. Enfim, que eu acho que é uma discussão legal, assim, da minha empresa. Mariana, se eu estiver ultrapassando o tempo, você me corta, tá? Porque assim, o que que é legal, gente? Olha, tem um artigo do Gong, eu, se eu achar que é a referência, eu passo para vocês, mas ele é sobre transformação digital. Eu trabalho com consultoria, além do mundo acadêmico, e eu fui numa multinacional fazer um trabalho de transformação digital. Inclusive, está saindo um artigo meu esse mês na Remark falando sobre isso. E aí, transformação digital, eu falei com 8 diretores diferentes e cada um me deu uma definição diferente do que era transformação digital. Aí eu fui procurar, até para poder assessorar a empresa. E esse Gong, ele fez um artigo, ele pegou 147 artigos sobre transformação digital e criticou cada uma das 147 definições que foram dadas, categorizando o tipo de problema que aquela definição tinha. Então, ele usou uma referência que dizia as características de uma boa definição, criticou todas elas, propôs uma definição única, mandou isso para coisa de 300 estudiosos ou práticos do mercado, né, profissionais da área. Eles retornaram com algumas sugestões, algumas eles entenderam que era válido, colocaram na definição, outras eles tiraram fora. E isso é um artigo sensacional, só sobre definição. Então, às vezes, lendo esse artigo, vocês possam vislumbrar novas oportunidades, tá? É só, de novo, sugestão. Se ninguém tiver mais nada para colocar, eu acho que a Mariana pode partir para o próximo. Tem um tempinho, mas eu posso iniciar outro vídeo. Pode ser? Acho que sim. Ok, certo. O próximo vídeo será operações sustentáveis no setor de aço, uma pesquisa no contexto de negócios para negócios. Estou iniciando agora. Vou desligar meu áudio e alguém dá um ok quando estiver ouvindo. Olá, eu vou apresentar um trabalho chamado Operações Sustentáveis no Setor do Aço, uma pesquisa no contexto Business to Business. Esse trabalho está na área de marketing, no tema de varejo, omnichannel, serviços, franquia e B2B. Esse trabalho foi feito pela minha orientanda de mestrado, Juliana Costa, por mim, Lucas Souza, pela professora Keisa Macena e pela mestranda Juliana Costa.
Esse trabalho ele estuda a problemática do aço, né? O aço ele desempenha um papel crucial como produto essencial na nossa sociedade. É uma matéria-prima super importante no nosso contexto e diversos produtos que a gente vê têm aço, né? E o Brasil ele é responsável por 53,7% de toda a produção de aço bruto na América Latina, mostrando que o Brasil é um importante player nessa cadeia produtiva. No entanto, a produção e a gestão do aço ela ainda está associada a questões insustentáveis. Embora é um produto com alto poder de reutilização, ainda não se tem ações exatas de produção do aço verde, né, questões mais sustentáveis. Então, a nossa questão de pesquisa é quais são os fatores que influenciam positivamente os consumidores de aço no contexto das operações sustentáveis. Né? Quer saber o que faz ele ter, né, uma operação sustentável. Então, o objetivo é investigar os fatores que influenciam positivamente as organizações no B2B do setor siderúrgico brasileiro a implementar operações sustentáveis em seus processos produtivos. Para isso, a gente levantou 4 hipóteses, né? Baseado na literatura, ao lado nas referências. A gente identificou que operações sustentáveis influenciam positivamente na vantagem competitiva verde, leis e regulamentações influenciam positivamente na implantação de operações sustentáveis, leis e regulamentações influenciam positivamente na percepção de vantagem competitiva verde, e a consciência ambiental influencia positivamente na implantação de operações sustentáveis. Então, nós temos esse modelinho aqui, onde H1 operações sustentáveis leva a vantagem competitiva, leis e regulamentações levam a operações sustentáveis e a vantagem competitiva verde, e a consciência ambiental leva às operações sustentáveis. Nossa H4. O método. A população, né, ela foi por empresas do segmento siderúrgico, né, dentro do B2B, então são empresas intermediárias, né, não é o consumidor final. Quem respondeu foram os gestores e os proprietários que estão envolvidos na aquisição de aço para diversos fins e indústria. Foi feito o Google Forms, né, um formuláriozinho, em outubro de 2022. A nossa amostra é composta de 176 empresas, em que a gente analisou através de modelagem de equações estruturais usando o AMOS. Essas são nossas escalas, né, da vantagem competitiva verde, leis e regulamentações, a escala de operações sustentáveis e a de consciência ambiental. Então a gente tem aqui a primeira tabelinha onde mostra a validade convergente e discriminante, né? O CR foi ok para todas, o AVE também. Ali, quando a gente vai olhar as correlações ao quadrado, né, a gente tem um probleminha na questão da vantagem competitiva com leis e regulamentações, né? Probleminha de vantagem competitiva ou de validade discriminante. Mas a gente não coloquei aqui, mas foi feito um HTMT e não houve esse problema, então a gente procediu à pesquisa, mas esse é um detalhe que tem que ser olhado no problema de validade discriminante. Quando a gente olha os valores do modelo, de ajuste do modelo estrutural nesse caso, a gente tem GFI, TLI, CFI, FI, RMC, todos os valores adequados para o modelo, sendo que o modelo está adequado para a análise do modelo estrutural. Então, a gente tem o seguinte resultado dos nossos testes de hipótese. A vantagem competitiva verde ela não influencia nas operações sustentáveis, né? Hipótese não suportada. As leis e regulamentações influenciam na vantagem competitiva verde, leis e regulamentações influenciam nas operações sustentáveis e a consciência ambiental não influencia nas operações sustentáveis. Então, a gente suporta H1 e H4. Então, isso demonstra que as leis e regulamentações, né, são as principais variáveis do modelo e esse é o nosso principal resultado. As empresas só vão ter vantagem competitiva verde ou operações sustentáveis se vier de leis e regulamentações. Né? Embora tenha, né, uma percepção, né, vantagem competitiva, né, mas a consciência ambiental ela não consegue fazer com que as empresas tenham operações sustentáveis, certo? Então, o que mostra que é somente leis e regulamentações. Então, operações sustentáveis não levam a empresa a ter uma vantagem competitiva verde, essa percepção não existe.
que se eu tiver uma operação sustentável, eu vou ter vantagem competitiva. Assim como ter consciência é o papel do governo nesse âmbito de transformar o ambiente metal siderúrgico mais sustentável, tá? Embora os gestores, as empresas possam ter consciência ambiental, mas eles não veem que isso gera, né, que essa operação sustentável vai gerar uma vantagem competitiva, tá? Então, somente quando vier de cima, obrigatoriedade, né, o papel do governo. Então, como pesquisa futura, a gente sugere que se olhe melhor essa cadeia do aço, não é um tópico tão explorado ainda. A gente olhou o intermediário, um ponto, se olhar é o consumidor final, né, se ele olha, se ele sabe alguma coisa sobre aço, né, se ele tem algum conhecimento disso para fazer pressão e cobrar das organizações, né? A gente levantou pela escala, né, de lei e regulamentação, né, mas qual dessas é que tem mais impacto, né? Como é que essa lei ou regulamentação impacta? E a gente também, uma sugestão é não analisar a vantagem competitiva verde, que foi a nossa variável dependente, mas sim analisar a vantagem competitiva. A gente acha que pode ser que traga alguma vantagem competitiva, mas não na questão do ambiental, certo? Então, muito obrigado, esse é o nosso trabalho, aqui segue meu e-mail, dúvida, por favor, entrar em contato. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Agora também teremos 8 minutos para o debate. Professor, fique à vontade e demais autores e presentes também na sessão. A Keisa é a coautora, é isso? Isso. Eu queria até justificar a ausência do Lucas, né? Ele, o professor Lucas, ele é da área de marketing e ele, né, trabalha principalmente comportamento do consumidor. Eu já sou da área de gestão socioambiental, né, e meus trabalhos são mais, né, alinhados a essa área. E aí, nesse sentido que houve a colaboração com a pesquisa da Juliana, que foi uma dissertação de mestrado, e ele iria entrar online, ele está num evento em Unama, na Unama, aqui em Belém, e ele iria entrar online, mas coincidiu com o horário da palestra que ele tem também, talvez no finalzinho da sessão ele ainda consiga entrar, mas ele pediu para eu justificar a ausência dele, por ele não poder estar nessa sessão para falar sobre trabalho, né? Mas, enfim, a gente pode discutir aqui e nós estamos, né, com o interesse de fazer as melhorias, adequações para submeter a um periódico. A gente teve como resultado nossa pesquisa, né, que a orientação para a sustentabilidade, naqueles aspectos de vantagem competitiva verde e operações sustentáveis. Eles são bem com um driver da lei e regulamentação, né? Então, isso aponta para a importância da regulamentação nesse setor, né? Ser favorável nesse sentido, e, ao mesmo tempo, né, abre uma lacuna no sentido de consciência ambiental e uma percepção dessas ações ou dessas iniciativas de uma forma mais ampla, né? De forma que exceda o que é regulado, né? Exceda o que é obrigação legal. E aí é nesse sentido que a gente está buscando fortalecer as discussões para dar continuidade, né, à publicação desse paper. E no mais, assim, do que os colegas tiverem também de contribuição, também sempre muito bem-vindo. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, colocar algo para Keisa? Não? Keisa, eu vou fazer alguns comentários assim mais operacionais da sua pesquisa. Primeiro, eu vejo assim que em alguns momentos a discussão ela perde o foco, tá? Qual a sua área de pesquisa mesmo? Você falou que o... É, é, a minha área
bem específica, né? É gestão para stakeholders e negócios de impacto socioambiental, né? E aí, de uma forma mais geral, né, mais ampla, trabalha com conceitos de sustentabilidade e gestão socioambiental. Então, o meu direcionamento Algum dos autores é mais ligado em quali? desse estudo. Isso. Sim, nessa perspectiva, eu acredito que a gente não fez essa diferenciação na Não, discussão, né? não, não, Aqueles que... não. A Hum, pergunta é outra. Dos autores, o seu trabalho é um trabalho quantitativo. Você Sim, tem sim. escalas, fez regressões e tal. E você tem uma discussão teórica que está bem formulada, mas em que, em alguns momentos, ela se parece mais com discussão de pessoas ligadas à quali, né? O pessoal de quali Uhum, tem como uma característica estender a discussão, né, além do que o pessoal de quanti gosta ou costuma fazer, né? E às vezes isso acaba se perdendo um pouco. Então tem hora que eu não sabia se o ponto do seu artigo era uma questão de. Deixa eu abrir os meus comentários aqui, até para eu poder ser mais objetivo aqui no comentário, né? Eu não sabia, por exemplo, dizer se você queria falar sobre, por exemplo, você fala uma posição de mercado melhor, mas não define o que é uma posição de mercado melhor. É ter mais market share, é vender mais, é ter mais lucro, enfim, né? Tem um zilhão de métricas para isso, tá? Então, esse é um ponto, eu sugiro que vocês revisem toda a discussão teórica, porque ali ficou meio tem alguns capítulos, alguns parágrafos que eu li e não consegui entender o porquê que eu estava lendo aquilo, né? Então, entendi. dá uma olhadinha, porque às vezes é importante isso. Outra questão que eu Como se excedesse aquilo que foi de fato analisado na pesquisa. É nesse Ou sentido. como se não tivesse conexão, é, não tivesse não levasse a uma conclusão, a um conhecimento, sabe? É, tem alguns pontos aqui que a gente fica meio se perguntando, mas tá bom, por quê, né? Então, é interessante ter isso, né? Tem uma hora aí que você fala muito em atributos, tal, mas que atributos não é muito, muito objetiva nesse sentido, né? Por exemplo, tá aqui, ó, vou falar para você que tem logo depois que você enuncia H1, tem um parágrafo ali, né? E o final do parágrafo, do portanto para frente, eu realmente não entendo o que esse final agrega para a discussão ou para o parágrafo, tá? Então, mas isso, e assim, isso é hiper comum, isso não é estranho, tá bom? Outra coisa é o seguinte, eu, pessoalmente, quando olho as escalas que você usou, eu não sei como você fez as perguntas, entendeu? Ou se essas perguntas vão te levar àquilo que você realmente quer saber, né? Por exemplo, o que é uma empresa? Como é que o respondente vai saber se ela tem mais gestão, mais capacidade de gestão verde que os concorrentes? Isso em algum momento precisaria ser dito para ele no questionário, para ele saber do que ele está respondendo, né? De repente, ele nem sabe do que se trata essa capacidade. Não é a gestão verde, mas é a capacidade de gestão verde.
Então, antes de perguntar, talvez tivesse que se perguntar para as pessoas ou se dizer para elas o que é uma capacidade de gestão verde e perguntar se a empresa deles tem, porque pode ser que não tivesse, né? Não sei se isso foi feito. Pelo que eu li, eu não localizei um lugar para isso, tá? E talvez por isso essa VCV4 aqui saiu da escala. Professor, desculpe interromper, mas o tempo de debate ele finalizou. Podemos seguir com a Hum, apresentação e depois a gente retorna os Pode. debates. Prometo que eu volto com você, tá, Keiji? Muito obrigada, professor, muito obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Obrigado, viu, Mariana? Vamos. Tá certo. Deixa eu abrir aqui o vídeo. A próxima apresentação será a qualidade de serviço do segmento de restaurantes no estudo de caso em um restaurante universitário. Um estudo de caso que foi realizado em um restaurante universitário. Na introdução foram apresentadas as ferramentas para medir a qualidade. Foi apresentado o modelo pioneiro, que foi o de Grönrös, em 1984, e o de Parassura, Naseit, Hamill e Berry, em 1985. Foi também apresentado as informações extraídas da obra de Wirth de 2021 em relação ao setor de serviços, que fala que o setor contribui globalmente para o PIB em 63%. Wirth também fala da importância do relacionamento com o cliente para que haja uma qualidade na prestação de serviços. Wirth também fala em relação à lealdade, que a satisfação do cliente e a qualidade do serviço são os pré-requisitos para que haja essa lealdade. Em relação ao segmento de restaurantes, os dados do Sebrae de 2022 informam que houve um crescimento de 11% ao ano no período compreendido de 2009 a 2019. Em 2020, o setor sofreu impacto devido ao Covid, mas em 2022 teve um aumento de 213,9 bilhões para 216,2 bilhões em relação ao ano de 2019, de acordo com os dados da Abrazel de 2023. Nisso, chegamos ao problema de pesquisa, que é: qual é o efeito da percepção de qualidade na lealdade de consumidores de restaurantes? Com isso, nós temos o objetivo de compreender qual é a percepção de qualidade e o seu efeito na lealdade de consumidores de restaurantes, utilizando a escala Serve-Qual. Na fundamentação teórica foram apresentados os aspectos históricos do setor de serviços. Foi apresentado novamente o modelo de Grönrös, de 1984, e a Serve-Qual, criada por Parassura, Naseit, Hamill e Berry, 1985. Foram apresentados também os conceitos de qualidade em serviços de Zeit, Hamill, Valery e Parasurama, de 2014, que fala que a qualidade em serviços é a relação entre as expectativas dos consumidores e a percepção do serviço recebido. Foi apresentado o modelo conceitual de qualidade de serviços de Zeit, Hamill, que sugere a existência de lacunas entre a visão dos gestores a respeito da qualidade do serviço prestado e a dos consumidores quanto ao serviço recebido. E também foi apresentado o modelo conceitual de qualidade de serviços de Grönrös, que também observa a existência desses gaps entre as expectativas e o resultado, e também fala sobre o serviço percebido sofrer influência da imagem do prestador de serviços. Também foi apresentada a satisfação, em relação à satisfação e retenção dos clientes, a definição de Kotler de 2021, que fala que para que o consumidor se torne fiel à organização, é necessário que ele passe pelas etapas de desenvolvimento. Com isso, chegamos às hipóteses que sugerem que a tangibilidade afeta positivamente na lealdade dos consumidores, a hipótese 2, que a confiabilidade afeta positivamente na lealdade dos consumidores, a 3 é que a responsividade afeta positivamente na lealdade dos consumidores, a hipótese 4, de que a segurança afeta positivamente na lealdade dos consumidores, e a 5, que a empatia afeta positivamente a lealdade dos consumidores. Chegando na parte de metodologia, em relação à coleta dos dados, foi realizada através da aplicação de survey online utilizando a ferramenta Google Forms. Foram obtidos 160 questionários válidos e para análise dos dados foi utilizado o software SPSS. Chegando na parte de análise e discussão dos resultados em relação às características demográficas, na tabela 1 nós podemos observar a frequência semanal. A maioria dos respondentes, 54,4%, informaram que frequentam mais de 3 vezes da semana o estabelecimento.
e 70% gasto entre R$ 1 e R$ 2,50. Na tabela 2, nós podemos observar a renda desses respondentes, a maioria correspondente ao percentual de 33,1%, informaram que as suas rendas é de R$ 960 a R$ 1.965,87. Em relação à definição dos construtos, foram definidos com base adaptado da obra de Barros de 2016 e foram com base nas dimensões da cervical, que é tangibilidade, confiabilidade, responsividade, segurança e empatia. As variáveis do construto lealdade também foram adaptadas da obra de Barros de 2016. Também foi realizado o teste de normalidade Campo-Mourão vezes R9 para avaliar a distribuição dos dados. Os resultados chegaram a um valor menor do que 0,05 para todas as variáveis das escalas aplicadas, sugerindo que os dados não seguem uma distribuição normal, portanto, foram necessários utilizar testes não paramétricos para realizar a análise dos dados. Na análise dos gaps das questões avaliadas, nós podemos observar que todos os gaps apresentaram um valor negativo. Na dimensão tangibilidade foi dada ênfase na questão 4 e na questão 5, que é referente à apresentação dos alimentos e à diversificação do cardápio. Na dimensão confiabilidade foi dado destaque ao item 9 e ao item 10, que é referente à confiabilidade que o estabelecimento transmite em relação à qualidade dos alimentos servidos e em relação aos funcionários se mostrarem dispostos a resolver problemas ocasionais. Na dimensão responsividade, foi dado destaque para a questão 13, que é em relação aos clientes serem informados acerca de alterações nos serviços. Na dimensão segurança, foi dado destaque para o item 15 e o item 16, que é em relação aos clientes se sentirem seguros e confortáveis no estabelecimento e sobre os funcionários transmitirem confiança, segurança e bom treinamento. E na dimensão empatia foi dado destaque à questão 18 e à questão 15, que é em relação aos clientes serem tratados com atenção e cortesia, e o item 20 em relação aos clientes se sentirem que os atendentes se mostram disponíveis para atender os seus interesses e as suas necessidades. Na figura 1 é apresentado o modelo que foi criado no software WarpPLS. E na tabela 5 é apresentado a avaliação da confiabilidade, que foi utilizado como método o coeficiente alfa de Cronbach, e também foram examinadas as cargas fatoriais de cada um dos indicadores, assim como a variância média extraída. Na figura 2 é apresentado o resultado da análise que foi feita no WarpPLS. E na tabela 6, nós podemos observar que das 5 hipóteses, 3 foram confirmadas. A primeira de que a tangibilidade afeta positivamente a lealdade, a segunda que a confiabilidade afeta positivamente a lealdade e a quinta hipótese que a empatia afeta positivamente na lealdade. Com isso, nós concluímos que das 5 dimensões de qualidade da cervical, 3 afetam a lealdade, sendo essas a tangibilidade, a confiabilidade e a empatia. Na dimensão tangibilidade, nós podemos observar que o item que apresentou o ponto mais crítico foi a apresentação dos alimentos e a diversificação do cardápio. Na dimensão confiabilidade, nós observamos que os clientes sentem uma deficiência maior em relação à transparência no que se refere à origem e preparo dos alimentos e à disposição que os funcionários demonstram em atendê-los. E na dimensão empatia, o atendimento personalizado e o atendimento nas necessidades do cliente. Parabéns pela apresentação. E agora a gente tem os 8 minutos para o debate e o restante do tempo para retornar aos outros trabalhos também, no caso até às 7 horas. E reforço aí o que está no chat, que vocês precisam responder o questionário e também enviar o e-mail solicitado pelo professor Aleixo. Bom, falando desse artigo especificamente, do restaurante, deixa eu entender um pouco, né? Quem apresentou foi a Raíssa, né? Raíssa, fala para mim um pouquinho sobre
a sua pesquisa, o seu curso? Por que que você está fazendo essa pesquisa ah, de forma geral, assim? Qual é o seu objetivo? Lucas, se você quiser ajudar ela na resposta, sem problema. Tá me ouvindo? Eu estava tentando ativar o microfone. Boa noite, Agora pessoal. foi. Boa noite. Oi, né? Tá bom. Oi, pessoal. Boa noite. Então, foi significativa para mim essa pesquisa. Eu sou curso de administração e foi significativo porque foi aplicada na minha universidade, no restaurante universitário da minha universidade. E por fazer parte, né, de estar dentro desse contexto, eu senti a necessidade de fazer essa pesquisa. Então, para não ficar só na o que as pessoas dizem, eu quis trazer isso cientificamente, né, construir um artigo e validar o que eu ouvi dos meus colegas, que eu ouvi por aí. Então, trouxe isso para o meu artigo, construir um artigo científico, até para ter embasamento e poder apresentar na reitoria da minha universidade, para a gente poder tomar ações em relação aos resultados dessa pesquisa. Então, a gente sabe que é muito importante que esse serviço seja prestado da melhor forma possível, de forma eficiente, com qualidade. Nós temos estudantes que passam o dia inteiro lá, a maioria dos estudantes passam o dia inteiro na universidade, muitas vezes é uma opção que eles têm. Então, muitas vezes a gente se depara com situações de descaso, situações onde os estudantes ficam ali ao léu de qualquer forma. Então, eu senti essa necessidade de trazer um embasamento teórico e trazer um artigo científico tratando sobre isso, para ter esse embasamento e fazer a diferença na minha universidade, fazer a diferença para os meus colegas, que para mim que estou lá, mas para mim que quando sair também ficar para os meus colegas e ficar ali de legado e poder contribuir com a minha universidade e com os meus colegas. Então, tem um pouco do emocional também, além da importância, né, teórica e da contribuição com os estudos. Eu vou te contar uma coisa, Raíssa. Quando eu estava lendo o artigo de vocês, eu fiz uma viagem no tempo, porque eu sou 5 anos mais novo que meu irmão, mais velho, e ele estudou na Federal de São Carlos. E numa época em que a gente prestava vestibular na cidade onde ficava a universidade, então eu tive que ir para São Carlos para prestar vestibular lá também, e não passei, né? Mas eu fui. Eu lembro de almoçar com ele no campus da Federal, e ele falou assim, ó, a salada é assim, você joga o vinagre e deixa o garfo preparado. Se mexer, você pega porque é uma lagartinha, você não come não, hein? Então isso me trouxe muita memória afetiva em função disso, né? Eu achei muito legal. Para a gente, você pretende publicar esse artigo. Para aumentar a chance de publicação, de uma boa publicação logo na graduação, isso pode ser até um pouco prematuro, mas os seus professores conseguem te orientar com certeza absoluta na hora de fazer isso, é procurar alguma relação não óbvia, né? Porque qualidade em outras variáveis não é que está manjado, é que é algo bastante recorrente na literatura, né? E a hora que a gente olha, e isso vale para você também, viu, Keisa? No caso de vocês é menos recorrente, porque, afinal de contas, o seu assunto é um assunto mais difícil, né? Mas o que que eu quero dizer com isso? Você tem várias dimensões aqui da qualidade, você traz tudo isso. Será que não existe alguma relação diferente entre as variáveis, né? Então, você vê ali que tangibilidade, empatia, todas essas variáveis, eu estou caçando aqui a tabela para poder tentar
dizer para você, está aqui, achei o meu comentário. Então, será que a empatia, por exemplo, não é uma variável, não é uma dimensão que poderia ter uma relação diferente na lealdade? Será que empatia não pode, por exemplo, moderar? E aí, o que é moderação, tal, não cabe aqui em 8 minutos, né? Mas os seus professores vão poder te responder isso. Será que empatia não modera a relação das outras dimensões com a lealdade, né? O que que é uma moderadora, rapidamente, assim? É algo que aumenta ou diminui o efeito de uma variável na outra. Então, será que o fato do restaurante ter uma empatia muito grande com o aluno que está indo lá comer, com as pessoas que estão indo lá comer, não diminui, por exemplo, alguma falha na tangibilidade, em algum aspecto da tangibilidade? Será que não aumenta a percepção de responsabilidade, faz aumentar a lealdade? Esse tipo de coisa, entendeu? Porque aí é algo fora do comum, é um aprendizado novo e você vai ter mais uma chance maior de mostrar algo que não foi feito ainda, e isso publica bem, entendeu? Isso publica muito bem. Estou falando empatia porque foi a única variável, inclusive, que foi significante. Deixa eu ver, é isso aí, né? Não, teve mais uma. Tangibilidade também foi. Então, quem sabe as outras que não foram significantes, confiança, resp deve ser responsabilidade, já não lembro mais, né? Mas de repente ela não é significante, mas você acha um papel diferente para ela. Ela é um potencializador das outras relações que foram significantes. Tenta verificar um pouquinho se você consegue umas relações diferentes aí, que isso vai tornar mais fácil a sua publicação, tá? Muito obrigada. Os meus comentários, todas as sugestões, e com certeza eu vou seguir. Obrigada pela contribuição. Mariana? Gente, eu nem abri a Temos palavra para 13 você. minutos. Temos 13 minutos ainda. Então, eu vou voltar para a Keisa, que eu fiquei devendo para ela sobre a escala, né? Sabe que, bom, antes que eu me esqueça, Keisa, tem uma tabela onde você apresenta os seus resultados. Eu acho que você inverteu uma relação em relação ao modelo, tá? Lá, acho que a hipótese é H1. Você enuncia H1 de um jeito, desenha no modelo de um jeito, e na hora que você traz o resultado, você inverte as variáveis. Nada absurdo, é coisa simples de arrumar, né? E eu acho que as variáveis de vocês, elas não refletem, ou pelo menos elas trazem algum nível de dificuldade para as pessoas entenderem o que está sendo perguntado. Assim, eu sei que agora fazer uma nova coleta, tal, na mesma área, o seu setor não é um setor simples, né? Aço, não é fácil de conseguir respondentes, tal, mas eu acho que suas variáveis, elas foram baseadas na literatura, são escalas validadas. Sim, sim, são. Vai considerar a validação para o setor, né, e para os respondentes. Seria isso, Entendi. né? Ou Não, a adaptação para validação escala. mesmo, ela já foi usada em outros artigos científicos. Ela vem de um paper onde se fez uma definição do construto e uma validação teórica, validação interna e externa da escala. Sim. O professor Lucas, ele já está também aqui, ele Oi, Lucas. que Bem, escolheu as escalas, Oi. mas ele sempre escolhe escala validada. É. Oi, isso é pessoal, legal, tudo isso é bem? legal. Tudo Desculpa, jóia? desculpa o atraso, é que eu tô no evento aqui, aí corri aqui, ainda bem que a Keisa entrou. Tá, Não, sim, a gente sempre usa escalas validadas, esse é um processo que a gente faz de busca mesmo de escalas já publicadas em outros artigos.
dentro dessas, teve uma escala, quando a gente fez um construto, deu problema de validade discriminante, a gente até removeu, mas as escalas foram validadas, sim. Que como eu não tenho o instrumento de pesquisa em si, eu não sei qual foi a pergunta feita, né? Por Não exemplo, tem quando a vocês escala? têm a escala, mas não tem a pergunta. Então, por exemplo, operações sustentáveis. Tem aqui aquisições sustentáveis. Então, assim, o que eu estou entendendo? Vocês olharam isso só do lado de aquisição, né? Então, quanto à rotulagem ecológica de produtos? Ok, mas qual era a pergunta que a pessoa tinha que responder, né? Sim, sim, sim. Imagino que era alguma coisa assim. Deve ter um item para esse. Eu lembro desse construto que essa era a minha orientanda de mestrado, e ele foi separado, porque ele tinha um texto separado que servia para todos esses itens. Entendi. Então, agora eu não me recordo qual é mesmo Não, o texto. também não é o caso. Eu só estou comentando assim que eu achei uma escala eh, que nem sempre se relaciona ah, com o objetivo de vocês, tá? Por exemplo, vantagem competitiva verde, né? Então, aí a gente olha aqui, a empresa tem vantagem competitiva a custo baixo. Isso aqui são duas questões em uma, né? Ou a vantagem competitiva é o baixo custo? Eu acho que aqui misturou dois termos na pergunta. Ok, a escala é validada, mas eu acho que aqui tem um problema. A empresa, porque de repente ela tem uma vantagem competitiva, mas avalia que o custo não é tão baixo assim, né? Então, uma parte da pergunta anula a outra. A empresa oferece produto verde de melhor qualidade em comparação à concorrência. Ok, isso quem está na linha de frente tem que responder, mas falando de Brasil, acho muito difícil alguém dizer que não, né? Acho muito difícil alguém pontuar abaixo. A empresa investe mais dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento e inovação verde que os concorrentes. Eu até coloquei aqui uma observação minha, né? Tem um cara no mundo chamado Warren Buffett. Deve ser um dos O 10 homens terceiro por mais muito ricos tempo, do né? mundo, né? E ele diz que não investe em empresa que tem alto custo de pesquisa e desenvolvimento. Não vou entrar aqui no mérito se o mundo precisa de inovação ou não, é outra história. Mas ele diz que não investe em empresa assim porque o custo de pesquisa e desenvolvimento é muito alto e ele, como acionista, ele quer retorno. Então ele prefere investir em coisas mais simples, como Chiclete Adams, porque ele acha que o hábito de mascar chiclete não vai mudar por causa da internet ou por causa de inovações muito grandes, né? Então, isso é só um. Eu não estou dizendo que a pergunta está errada por causa da visão do Warren Buffett. Eu só estou dizendo assim: será que isso é um antecedente? Isso é um indicador de vantagem competitiva, né? Porque o fato de investir em pesquisa e desenvolvimento não implica em inovação existente, né? Normalmente, quando eu vejo pesquisas nesse sentido, as pessoas perguntam assim, sei lá, temos todo ano a gente lança uma patente nova. Isso é um indicador de que, porque é a patente que vai fazer talvez a entrada de um produto novo no mercado, né? Então, é esse tipo de questionamento que eu estou fazendo aqui para vocês. Não é para invalidar a pesquisa, é uma pena que ela já tenha ido para campo, né? Porque, inclusive, acho que essa era uma das relações que não deu muito certo, né? Não, sim, faz sentido. Vou voltar no artigo para ver o construto, como é que estava, mas a gente olhou e realmente era de vantagem competitiva verde. A gente até a sugestão é não trabalhar essa questão do verde. E o que você está falando parece que é mais algo além disso, né? Não chega nem a ser verde, nem vantagem competitiva, né? É outra coisa, né? Sei lá, tem que, Né? tem que pensar, né? Vou Como voltar no autor, ver as bases, de onde veio mesmo, para ver, às assim, vezes quais ele são as pode. escalas de vantagem competitiva existentes e que
dentro do contexto brasileiro, seriam melhores entendidas, sabe, Lucas? Porque cá entre nós, nós estamos aqui num fórum que é a elite de conhecimento do país. Quando a gente sai disso, a gente tem sérios problemas, tá? Eu estava, antes de você chegar, eu estava dizendo para os outros colegas, eles fizeram algumas pesquisas, algumas revisões sistemáticas, e eu estava falando de um paper que o cara analisou 147 definições de transformação digital para dizer assim, nenhuma delas está correta, e apontou um problema em cada uma delas, e depois falou assim, eu estou sugerindo essa daqui, mandou para 300 profissionais da área, entre acadêmicos e profissionais de mercado, pediu a opinião deles, botou isso aí num liquidificador e falou, olha, parece que uma boa definição é essa daqui. Aí você lê a definição do cara, você fala, meu, o cara é um gênio, né? E aí eu acho que nessa área nossa, uma área que eu estou iniciando aqui um segundo pós-doc, eu quero fazer, tenho certeza que vou chegar lá, é fazer um pós-doc na área de sustentabilidade. E eu vejo isso a toda hora, né? A própria definição, quem sou eu para criticar a ONU, né? Mas a própria definição da ONU é uma definição de consumo sustentável, é uma definição muito ampla, e tem que ser, mas tem hora que isso traz algumas dificuldades, sabe? Sim, sim. A definição é a base, né? Se você não define os conceitos, Então, aí você vai fazer o construto, fica mal formulado mesmo, não tem como, né? eu partiria para isso, tá? E tanto para vocês quanto para a Raíssa, eu recomendo fortemente que vocês revisem a discussão teórica para a elaboração das hipóteses. Eu achei um pouco vaga. Não, Tá? isso é algo que a gente já sabe, já que tá. A revista já reclamou. Não, a gente já sabe. Isso veio desde a minha orientanda, eu preciso abordar mais, avança, e aí a gente mandou, mas sabendo que é uma limitação mesmo. Não, mas tem que mandar. Se não mandar, não entra no Congresso, a gente não consegue contribuir, né? É isso aí. Exatamente. Gente, Matheus, Raíssa, Felipe, Vótava, né? Meu querido Vótava, vocês querem acrescentar alguma coisa? Temos 3 minutos ainda. Ó, falem agora ou calem-se para sempre, hein? Pessoal, não? Então eu estou fechando aqui a ficha de moderação aqui com a presença de vocês. E eu vou mandar para você, Lucas, a coleção de... Eu vou pegar aqui os e-mails de todo mundo e vou mandar as minhas observações para vocês, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Não que seja algo fantástico, mas quem sabe ajuda alguma coisinha, né? Tá bom. Tá ok, pessoal? Tá ok. Tá, muito obrigado e desculpa o atraso, tá? É isso, eu queria parabenizar todos vocês, os trabalhos realmente são bem interessantes, bem gostosos de serem lidos, viu? Obrigada. Obrigada, pessoal, pelas considerações. Boa noite. Obrigada, viu, professor, a todos presentes. Boa noite. Boa noite, até mais, pessoal. Tchau. Boa noite.